pessoal, novamente, né? Aqui estão o Sim. Celso e Richard, tá? E hoje vamos tratar de alguns temas diferentes, tá? E com algumas introduções até para temas diferentes, tá? E aí eu queria trazer o Richard, tá? Que ele tem uma história super bacana, tá? Curiosidades. Nós estamos num momento muito singular da história, tá? Que é justamente o 11 de setembro. Tá? E é um momento realmente, né? Onde provavelmente a Terra parou, assim como a Covid nos fez parar. No 11 de setembro, a Terra parou também naquele momento. Tá? E aí, né, eu acho que o Richard tem uma história super bacana que vai nos ajudar a refletir dentro das companhias, tá? Alguma das questões que é crucial para nós dentro da governança. Richard, vai lá. Bom, legal, Celso. Eu recordei essa semana os 20 anos daquele evento do 11 de setembro, do World Trade Center, né? E foi realmente um momento muito complicado, né? Todo mundo praticamente parou ali, teve que se reformatar, né? Todo o sistema de aviação comercial no mundo todo e criou uma série de questões aí de segurança, de antiterrorismo, né? Uma preocupação muito grande em quem vai viajar, quem ia viajar. Mas eu lembro de uma história interessante que aconteceu com um profissional chamado Rick Rescorla. Na verdade, o nome dele é Cyril Richard Rescorla, e ele foi um veterano do Vietnã, e ele era, na época do 11 de setembro, diretor de segurança da Morgan Stanley. A Morgan Stanley tinha, na época, no mundo todo, 37 mil funcionários, mas em Nova York, no World Trade Center, eles tinham 30 andares na Torre Norte e 2.700 funcionários. Nossa. E ele participou quando houve o atentado no World Trade Center em 1993, não sei se você se recorda, estacionaram uma van dentro do solo, né? Explodiram aquela van e houve um problema sério, morreram umas 200 pessoas, foi uma coisa bastante trágica, e ele participou bastante intensamente das discussões, e ele falou, olha, o próximo atentado, eu garanto, vai ser alguém sequestrando um avião e jogando esse avião aqui numa dessas torres. E ninguém deu muito crédito a ele, né? Mas ele, todos os meses, ou a cada 45, 60 dias, ele tocava a sirene lá nos andares ali onde ele atuava, lá no World Trade Center, e todo o pessoal do Morgan Stanley tinha que descer todas aquelas 45 lances de escada. E o pessoal reclamava, falava, poxa, esse cara é chato, esse cara sempre vem com essa história que a gente tem que parar tudo que está fazendo, tem que abandonar computador, tem que abandonar reuniões, ligações telefônicas e descer todos esses andares aqui. Só que naquele dia, o primeiro avião bateu na torre sul do World Trade Center, que foi a torre do lado, né? Ele viu aquele barulho, foi lá, observou e automaticamente veio uma informação pelo áudio dizendo o seguinte: não saiam das suas salas, não saiam dos seus escritórios, mantenham-se onde vocês estão. E ele falou, não, nada disso, vamos descer. Tocou a sirene e todo mundo teve que descer, e ele salvou 2.700 pessoas, né? Só morreu ele mais 4, porque ele mais 4 voltaram, depois que todo mundo tinha saído da Morgan Stanley, ele voltou para tentar salvar outras pessoas, e a última vez que ele foi visto com vida foi subindo as escadarias ainda no 10º andar, dizendo que ele não sairia de lá enquanto não tirasse todos ali com vida, né? Mas como a torre depois colapsou, ele acabou sendo enterrado ali naquele movimento todo que aconteceu. Bom, por que eu estou contando essa história? Eu acho essa história importante para nós, conselheiros, né, Celso? Porque esse é um evento que a gente chama de cisne negro. Exato. Né? O que é um cisne negro, né? Se você se recorda bem, Celso, você que é estudioso no assunto, é aquele evento que ninguém imagina que vai acontecer. Quando se fala dele, todo mundo acha que nunca vai acontecer, mas ele tem um impacto impressionante, muito grande,
E depois que acontece, todo mundo fala, não, lógico, todo mundo sabia que ia acontecer, né? E ele chama cisne negro porque até descobrir o continente da Austrália, a Oceania, ninguém imaginava que pudesse existir cisne negro. E depois que descobriram, né? Aí tinha cisne negro na Austrália. Todos os cisnes negros que existem hoje no mundo, fora da Austrália, vieram de lá, né? E aí todo mundo diz o seguinte, né? Pô, mas é lógico que existe cisne negro, existe galinha preta, existe pato negro, né? Então por que não cisne? Agora fica fácil falar isso, né? Mas naquela época, quando ele levantou essa hipótese, e foi ele que criou, inclusive, a denominação Marco Zero, né? Zero Ground Zero, lá no World Trade Center, ele comentava isso, e aí todo mundo falou, se for verdade isso que você está falando, vai inviabilizar toda a aviação comercial, porque todos os aviões vão ter que ter cabine blindada, vai ter que ter todo um sistema de segurança, vai ter que passar por raio-x, isso aí vai inviabilizar, vai custar muito caro, mais pessoas vão ter que ser contratadas para a segurança dos aeroportos, e no final foi tudo que aconteceu, né? E aí, Celso, a questão é o seguinte, será que nos conselhos que a gente vê por aqui, nós temos visto se discutir sobre qual é o cisne negro, ou mesmo não sendo cisne negro, mas esses eventos mais complexos, mais inusitados, de que forma eles podem atingir, impactar diretamente os nossos negócios? Olha, Richard, eu acho que assim, primeiro, assim, fantástico, né? A história, né, que você coloca do Escola, eu acho que assim, do Ricky, é realmente extraordinário, né? E além do fato seguinte, né, do cisne negro, né, que o nosso amigo Taleb, né, colocou muito bem no livro dele, né, sobre o cisne negro, né? O evento, né, de que nada é tão óbvio, nada vamos dizer assim, vai ser desse jeito, né? Ou seja, a gente take for granted, tá? Isso não é verdade. Os fatos acontecem, os eventos vêm acontecendo, tá? E que nós não conseguimos antever, né? Ou pelo menos assim, eu acho que a citação do caso, tá, específico do Ricky, tá, é interessante porque assim ele anteviu, alertou, né, fez com que a organização mudasse uma série de padrões, tá, inclusive, mesmo que seja de certa forma ruim, para atrapalhando as pessoas, tá? Mas que no momento, né, onde o cisne negro acontece, tá, ela estava preparada para responder, né, a esta realidade. E eu acho que isto nas organizações, tá, eu acho que tem sido uma pauta que a gente não vê com uma frequência, né? Eu até diria para você, né, o evento, tá, seguinte ao 11 de setembro, tá, é o fato do coronavírus, né? Que todo mundo sabia que poderia acontecer, que o problema, né, de disseminação de variantes e tudo mais estava ocorrendo, tá? Mas ninguém imaginava que isso poderia chegar à escala global e no impacto que teve, né, num tempo, né, tão rápido, né, como aconteceu, né? Então, assim, eu acho que esta dúvida, que eu acho que, né, pelo menos nos vários conselhos, tá, que, né, logo depois vamos dizer assim, do anúncio da pandemia, tá, a pergunta é assim, por que vocês não viram isso? Não sei se você também teve esse questionamento. Por quê? Por que nós não vimos isso? Tive esse questionamento, né, nos conselhos que eu participo e é sempre assim, né? Como é uma coisa muito inusitada, ninguém quer conversar, ninguém quer falar, né? Eu vou dar até um exemplo para você um pouco menos impactante do que o coronavírus, mas que foi a greve dos caminhoneiros há 2, 3 anos atrás, né? Todo mundo sabia que ia acontecer, né? Um dia ia acontecer. No final aconteceu, né? Não foi uma greve tão extensa, ficou no máximo ali uma semana, mas que trouxe um prejuízo para as empresas e afetou os negócios durante praticamente 12 meses, né? Então, será que as empresas estavam preparadas para isso? Né? Também não, provavelmente, né? Então, acho que a gente tem que debater mais nos conselhos. Eu não tenho visto isso, conversando com colegas, conversando até com alunos nossos lá, Celso, do curso de conselheiros, onde nós somos professores. Eu não vejo os executivos, os conselheiros discutindo sobre gestão de riscos, né? Aqueles riscos mais operacionais, financeiros,
esses parece que estão sendo bem tratados, até bem mitigados, né? Lembrando que mitigar um risco é implementar ações para reduzir sua probabilidade e, se caso acontecer, que o impacto seja minimizado, né? Então, na parte operacional, financeira, até vejo, mas riscos mais estratégicos, riscos mais complexos, vou falar um outro aqui para você, você pode até ter muita experiência para falar sobre isso, sobre segurança cibernética, né? Todo mundo fala que, por mais que você se proteja, um dia ele vai acontecer na sua empresa, né? E eu não vejo, né, empresas, não digo as grandes, mas as médias empresas preocupadas com isso, ou pelo menos fazendo alguns investimentos para mitigar esse enorme risco que tem pela frente. Eu acho que justamente um ponto super importante é esse que você coloca, né? Acho que, assim, temos aí questões que são, né, de ordem externa, ou seja, exógenas ao sistema, e, portanto, tá, nós temos que estar muito antenados sobre mudanças que estão acontecendo, ou sinais e eventos, né? Ou seja, a nossa capacidade de ler os eventos, tá, se torna cada vez mais importante para a gente dizer assim, a consequência de determinado conjunto de eventos, tá, pode impactar profundamente a nossa companhia externa. O outro é eventos internos, tá, da qual, em princípio, a gente acha que tem o controle, mas por ser novo, talvez a gente não conheça, que nem o caso, né, de cybersecurity, né? É justamente a gente, né, sabe que existe um desafio, tá, mas no conselho talvez a gente não debata em profundidade, porque o nível de conhecimento, tá, ainda no conselho, muitas vezes não atingiu, tá, o entendimento, a maturidade para que esse tema, né, fique mais claro e evidente. Tá? E nós vivemos aí, né, um fato recente, tá, do caso, né, de um grande varejista que foi invadido e, né, foi pedido, inclusive, um resgate bilionário. Né? E eu acho que, assim, a primeira coisa que foi interessante é que, assim, conversando com gente que trabalha dentro do setor, tá, mais de 90%, tá, desse tipo de caso de invasão é portas abertas por funcionários. Tá? Seja, né, de forma, vamos dizer assim, inconsciente ou eventualmente consciente, é o que é o pior. Tá? Ou seja, existe o risco, inclusive, tá, de comportamentos, tá, de funcionários que, ao querer se vingar, abre uma porta, tá, e por esta porta alguém entra, invade e captura, né, nossas bases de dados e todo o sistema entra em colapso. Né? Então, questões como 90%, ou seja, o ataque externo, tá, ele consegue, de alguma forma, ser barrado. Mas o interno, de abrir uma porta para entrar, tá, é um problema. Né? E é uma das coisas que a gente, muitas vezes, acha assim, nunca vai acontecer. Né? Pois é, mas você tem um WhatsApp, né, que não está cadastrado, você tem um e-mail que não é da companhia, que não está, né, controlado, bom, pois é, ali passa por dentro do nosso sistema e pronto, né? A invasão acontece. Né? E o interessante, né, Celso, é assim, há 15, 20 anos atrás, as empresas tinham um sistema só, que era o tal do ERP. Né? Você tem aí 2, 3 fabricantes de ERP, os mais tradicionais. Então, era isso que a empresa tinha. Quando nós estamos falando hoje em transformação digital, então todos os processos estão sendo digitalizados. E cada processo desse é um aplicativo, é um sistema, é um novo engate dentro do grande sistema da empresa. Então, são vários e vários sistemas, né, engatados entre si. São portas que você está abrindo, tanto não só internamente, como externamente também. E isso faz com que você fique mais vulnerável. Né? Então, acho que essa questão da segurança cibernética, eu não sei até que ponto as empresas estão tratando com bastante seriedade, né? Porque, por exemplo, num dos conselhos que eu estou, há uns 4, 5 anos atrás, nós contratamos um hacker do bem, para ter uma tentativa de invasão no nosso sistema. E ele fez várias invasões, né? Fez um relatório e mostrou todas as nossas vulnerabilidades. Aí o pessoal da TI corrigiu todas as vulnerabilidades, né? Colocou uma série de senhas, portas, etc. E aí nós contratamos um segundo hacker, né? Que até não conhecia todo o processo que tinha sido feito e, mais uma vez, entrou no nosso sistema. Não em tantas portas quanto o outro, mas em algumas poucas delas, mas que também continuam mostrando que os nossos sistemas estavam vulneráveis. Né? Aí, de novo, fizemos um ajuste.
Então, esse é um processo contínuo. Você, a cada um ano, né, no máximo 1 ano e meio, tem que estar fazendo isso de novo, né? Porque os sistemas eles vão se sofisticando e os hackers vão se sofisticando também. E o pior, quando você fala de hacker, né, não tem nem como você acessar um profissional desse que pode estar em outro país, inclusive, né? Como é que você vai prender, vai pedir para a polícia prender ou tentar evitar com que isso aconteça se essas pessoas nem estão perto de você? Então, eu acho essa questão muito, muito vulnerável. Não, eu acho que assim, o ponto que você traz, que é super interessante, nesse exemplo, tá? É interessante dizer o seguinte: por que não está, por exemplo, na nossa agenda, questões, né, que estão na parte de gestão de risco, né? Seja risco ambiental, uma vez por ano, tem que ter um estudo para verificar nas nossas empresas, aquelas que têm manufatura ou coisas desse tipo, né, os riscos ambientais mapeados, né, para um relatório, né, para todos nós no Conselho podemos ter essa visão. Da mesma forma, tá, no risco digital, tá, né, uma vez por ano, nós devemos ter algum tipo de, né, apresentação para dizer assim, o risco digital na companhia, né, está blindado dessa forma. Tá? Ah, não, pode ser que, né, conseguimos atingir ou não conseguimos defender todas as áreas dentro da companhia, mas o restante está, o core está blindado. Né? Justamente um dos conselhos que eu estou agora, a nossa discussão em função dessa invasão que aconteceu, foi a seguinte, né? Né, as divisões do conglomerado, tá, estão agora repensando isso. Mas a resposta dos acionistas foi a seguinte, tá? Mas se eu tiver que blindar tudo, tá? Se eu tiver que blindar tudo, o custo praticamente inviabilizaria, tá, a operação. O que blindar? Tá? E aí, um dos conselheiros que trabalhou, né, realmente, né, em áreas nas áreas de tecnologia e tudo mais, por mais de, talvez, 20, 30 anos, tá? Ele colocou um fato interessante, né? Ele fez uma colocação de que uma forma simples que o pessoal percebeu de onde, né, o hacker invade é, por exemplo, nos currículos, pela área de RH. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Veja só que detalhe. Tá? O vírus está no currículo que a pessoa... No arquivo PDF. Exato. E a pessoa, né, assim, RH está altamente predisposto a abrir aquele arquivo porque ele quer o currículo. Quando ele abre, o vírus entra. Eu não tinha me atentado a um detalhe tão simples como esse. Realmente, a sofisticação desses hackers está cada vez maior e nós, as empresas, não estão preparadas, até porque isso não é o core business do negócio, né? Nós temos que vender, faturar, cobrar, entregar, ao ponto que os outros estão, né, os hackers estão aí pensando como é que eles vão invadir nosso sistema. Mas eu acho que tudo isso, né, Celso, tem a ver com a gestão de riscos. Nós estamos falando aqui de um risco, segurança cibernética, né? Quantos outros riscos a empresa está exposta, né, e que pode trazer prejuízos muito significativos para a empresa, e é responsabilidade do Conselho supervisionar essa questão do monitoramento de riscos, apesar de que tem muita gente que acha que não, né, que não é papel do Conselho fazer isso. Super, eu acho que assim, né, extremamente importante esse tema, né, de gestão de risco, tá? Que eu acho que assim, esse é um tema que agora tem que passar cada vez mais, ser parte da agenda, tá? De uma forma, né, não chata, tá? Mas realmente, né, o quanto isso nos ajuda a mitigar, ou eventualmente o quanto isso pode ser até uma oportunidade. Aquelas empresas que têm se diferenciam daquelas que não têm. Tá? Então, esse é um outro fato, né? Assim, quem tem isso, tá, não vai ser atacado, e as operações ficam fora do ar. O impacto no prejuízo do negócio é tão brutal, tá, que muitas vezes a empresa pode chegar ao nível de colapso. Então, assim, eu acho que é um tema que a gente tem que ter na pauta ou no calendário, né, do ano, para ter, né, discussões, né, específicas que a gente possa endereçar esse tema. Legal, Celso. E, olha, vou até dizer uma coisa para você. A gente pode deixar para um próximo cafezinho uma discussão sobre será que vale a pena montar um comitê de riscos no Conselho? Porque eu converso com muita gente e eu vejo que metade é a favor, metade é contra. Né? Metade diz assim, não, isso é responsabilidade do comitê de auditoria, o comitê de auditoria já está aí e eles vão olhar isso com mais atenção. Outros dizem que não, o trabalho, a pauta de um comitê de auditoria já está tão extensa para fazer a supervisão das demonstrações financeiras, olhar auditoria independente, auditoria interna, que não dá para fazer tudo, então recomenda-se ter um comitê de auditoria.
Só que é mais custo, né? Mais gente. Então, a gente pode, acho que, discutir isso num próximo cafezinho aí, quando a gente se encontrar por aqui. Super. Eu acho que, assim, vamos colocar isso na pauta. Tá? Bacana. Gente, muito obrigado aí, tá? Novamente, tá? Por esse momento do cafezinho da governança. Mandem suas perguntas, mandem seus questionamentos, né? E nós vamos estar aqui semanalmente, tá? Trocando essas ideias com vocês. É isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.